Mais Inclusão, um programa radiofônico que compartilha histórias inspiradoras para transformar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Mais Inclusão, do Rovuma Maputo, do Zumbo Índico. Saudações, amigo ouvinte. Está no ar o seu programa Mais Inclusão. Há 4 anos no ar, do Rovuma Maputo, do Zambésia Índico, procuramos contar histórias que ajudam a mudar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Está na vossa companhia Kátia Kumaio na apresentação, Abdulrahman Ibrahimo na edição e João Ângelo nos cuidados técnicos. Votos de ótima escuta. Mais Inclusão conta com o apoio à produção da TV Surdo. Estimado ouvinte das rádios comunitárias, pode acompanhar esta e outras notícias nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube. Para tal, basta pesquisar por Mais Inclusão e fazer a sua subscrição. Nesta edição, vamos conhecer a história do presidente da Associação dos Jovens com Deficiência e ativista social Cantol Ponja. O jornalista Abdulrahman conduz a entrevista. Saudações, amigo ouvinte, sejam bem-vindos ao espaço de entrevista no seu programa das rádios comunitárias. Está na vossa companhia Abdulrahman Ibrahim. Hoje temos um prazer de conversar com Cantol Ponja, o antigo presidente do Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência, e também é o presidente da Judem, neste caso, a Associação dos Jovens com Deficiência de Moçambique. Cantol, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Os nossos ouvintes querem saber quem é Cantol Ponja. Muito obrigado. Saudações a todos os moçambicanos do Rovuma Maputo, do Zumbo Índico. Cantol Ponja é um jovem que nasceu em Maracuene, nasceu sem deficiência numa família de 11 irmãos, mesma mãe, mesmo pai. Bom, os outros já foram para o Papá do Céu. Ficamos 6, 3 mulheres e 3 homens. Eu nasci sem nenhuma deficiência, como conta minha mãe, né? E quando tive 1 ano e 2 meses, contraí a poliomielite. E nessa altura deixei até de andar, nem sentar, nem gatinhar. Andava de barriga, parecer cobra, né? E foi uma admiração para a família. Muito tempo sem nenhum tratamento. Eu me recordo porque a minha avó era cega, a mãe do meu pai, e levava comigo nas costas. E quando ela queria ir visitar a minha avó, que é a mãe da minha mãe, então ela sendo cega, eu é que lhe dirigia nas costas, né? Vai assim, vai acolá, vira à esquerda. Eu era uma pessoa cega e eu menino com deficiência. Então passeávamos juntos, eu e a minha avó. Mas depois de muito tempo, o meu cunhado, Paulo Machava, disse: mamãe, porque nessa altura já o meu pai tinha se separado da minha mãe, eu vivia com minha mãe apenas. E o meu cunhado disse: mamãe, por que não leva ele para o hospital? Não aqui, é Maputo. Então eu disse: pai, eu não sei. Disse, vai lá no hospital central, vai procurar saber. Minha mãe foi lá, procurou saber. Depois, mas já tinha uma idade, acho que tinha aí uns 5 anos já, 6. Então a minha mãe foi lá procurar saber e eles disseram que
Nessa altura ainda havia condições no Hospital Central, né, de fisioterapia. Pode trazer a ele todos os dias, da segunda à sexta. E a minha mãe me carregava nas costas todos os dias. De comboio. Exatamente. Me levava de comboio para o Hospital Central e à tarde voltava de comboio. Até me recordo uma vez que a minha mãe, mas nessa altura eu já estava de baixa, né? Porque fiquei de baixa, quer dizer, eles me levaram para o Hospital Central porque as minhas pernas já estavam encolhidas, já estavam atrofiadas, já não se esticavam. Então era para ir ver se as minhas pernas podiam se esticar. Com a fisioterapia? Com a fisioterapia. E fomos lá fazendo, acho que durante 1 ano, minha mãe me levando. Depois disseram, temos que lhe fazer cirurgias, porque há veias que estão já encolhidas. Ok, fiquei de baixa lá, mas a minha mãe não podia ficar comigo. Eu que tinha que ficar sozinho. Ela ia para Maracuene, voltava de comboio também. Então recordo uma vez que perdeu o comboio, foi a pé. Seguiu a linha feira, da cidade de Maputo até Maracuene. E tinha que voltar no dia seguinte para vir me ver. No Hospital Central chegaram de ver de que não. Ela tinha que ficar lá comigo. Era criança? Era criança. Então ela depois ficou comigo lá. E na altura, como disse, o Hospital Central estava desenvolvido. Tinha um recipiente, uma bacia, né, enorme, de água morna. O que eles faziam? Me colocavam numa maca, não é, numa cama, punham as cintas na coluna, na cintura, nas pernas, porque eu não tinha força, né? E regulavam a cama para ficar na posição vertical. E ao ficar na posição vertical, eu entrava dentro daquela bacia até na coluna aqui, exatamente. E a água era morna e era para amolecer as veias. Amolecia as veias e depois de sair daí ia para o serviço de fisioterapia, onde fazia massagem e tinha lá aquelas bicicletas todas, e isto era todos os dias. E você ficava ali na água morna, estava a animar, né? Como criança, e à frente tinha um televisor, você via bonecos. Então o tempo passava, tu não sentias nada. E passou muito tempo, fisioterapia, depois de novo, por um tempo, cirurgia. Acho que fiquei uns 3 anos. De baixa, sair, voltar. Mas felizmente, depois de um tempo, conseguiram colocar as minhas pernas já esticadas. E aí já teve que começar a andar de canadianas. Canadiana e 2 ortóteses. Ortóteses são aparelhos dos pés. Sim. Que se juntavam aos sapatos. São ferros para quem não... Sim, são ferros nas pernas, não é? Mas que tu veste porque tem cintas. Okay. Podes tirar quando vai dormir, quando vai tomar banho. Depois, quando queres andar, coloca, porque aquilo te ajuda a ficar de pé, numa posição vertical. Claro. Então, ficando numa posição vertical, então tinha 2 barras para você treinar. Então, antes de usar as canadianas, punham os ortóteses, que são os aparelhos, e andava naquelas barras todos os dias para ganhar o equilíbrio e ganhar a verticalidade, não é? Então fui treinando e viram de que pronto, já tem uma estabilidade. E daí comecei a treinar com as canadianas. Não chegaram de amputar os pés? Não chegaram de amputar as pernas. E isto foi bom, não é? Trabalhar as pernas até ficarem amolecidas, ficar numa posição vertical, que dá para você ficar em pé. E também tinha doutores com muita atenção. Recordo-me que nós tínhamos visita dos padres todos os domingos. Fazer orações nos hospitais, nos davam maçã, eu quando saía do hospital já não comia maçã, porque aquilo era todos os dias maçã, já não queria ver maçã. Fartei-me, por muito tempo que eu não comia maçã. Então eles davam-nos muita coisa, sempre estavam lá com os padres. E quando fala de que naquela altura tinha condições,
o mundo desenvolveu e tal, não há desenvolvimento no que diz respeito à área da fisioterapia no país, olhando no tempo que adquiriu a deficiência. O engraçado é que quando o país desenvolve, né? É suposto que tudo desenvolva. Sim. Mas parece que foi ao contrário já. Talvez o que tinha naquela altura eram doações. Por exemplo, a altura eu recordo que a Handicap oferecia muita maquinaria de fisioterapia. Por exemplo, em Vilanculos tinha um centro ortopédico, mesmo as cadeiras de rodas que eram feitas de madeira local, mesmo as canadianas eram feitas de madeira local nas casas madeira. E de repente a Handicap já não teve condições e não sei como está a situação de hoje. Sim, era Handicap, era a Cruz Vermelha, mas quando se retiraram, o Estado deixou de assumir a sua responsabilidade, passou a gerir meios que estavam sobre a responsabilidade dos outros e aqueles meios foram se degradando e não houve mais a reabilitação como tal, não houve manutenção como tal e aquelas coisas foram se estragando de vez. Existe serviço de fisioterapia, existe o centro ortopédico, mas você não tem condições, não tem materiais, não tem nada. Vais para lá, pode adiar, não sei, por tantas vezes e te informando que não tem material aqui. É melhor voltar no outro dia, voltar no outro mês e por isso muitas pessoas ficam lá. Porque não tem como, por exemplo, as pessoas amputadas, muitos dizem que nós podemos ir a Machamba, mas você tem que ter prótese para ter suporte, para deixar as canadianas pegar a enxada. Sim. Mas sem esse suporte de prótese é difícil. Mesmo para ter canadianas, são aquelas canadianas de ferro que são tão pesados, criam calos. Para ter esses ortóteses que eu tenho, graças a uma senhora que é da DDP, chamada Kamala, que falou com amigos dele na Índia, me doaram 2 quilos desses ferros que estou a usar até agora. Há quanto tempo estás a usar? Estou a usar, ainda tenho lá um par guardado. Estou a usar há uns 4 anos. Okay. Yeah. Tem que se reparar Sim, tem que se reparar e pode-se partir também e substituir. Acredita que aqueles 2 quilos para sair nas alfândegas aqui no aeroporto foi um problema. Eu tinha que pagar porque vem de fora. Isso é uma doação. São minhas pernas, 2 quilos. Teve que pagar. Então, para dizer que ali não tem material. Se tem, você tem que caçar esse material e não demora a desaparecer, não é? E muitas pessoas sofrem. O Hospital Central recebia pessoas que vinham das comunidades, vinham dos distritos. Se for a ver ao nível nacional, os centros ortopédicos não têm material. Não há capacidade. Só ficou o nome. Só ficou o nome. E não sabemos porquê. Porque, por exemplo, temos Mozal. Produz alumínio. Por que não levam esse alumínio? Produzir, isso é alumínio que eu estou a usar. As canadianas, esses é alumínio. Então, por que o Mozal não queria parceria com o governo? E produzem isso para o povo moçambicano, para as pessoas com deficiência que necessitam. Por que temos que depender sempre de boa vontade dos parceiros internacionais, que agradecemos muito, é muito bom, e que lamentamos também, porque há muita boa vontade dos parceiros internacionais para apoiar Moçambique, para apoiar a nós que somos organizações, mas também o governo dificulta por causa da isenção. Então há parceiros que chegam de desistir e vão apoiar outros países que a flexibilidade. Então, e não falei, não prevê a isenção, por exemplo, de materiais de compensação para as pessoas com deficiência? Prevê, mas há muita burocracia, porque você tem que mandar para o Ministério de Gênero, Criança e Ação Social e dizem que ok, você tem que mandar até agosto. Você aparece um parceiro de agosto, até o ano seguinte, agosto, para te apoiar, dizem que está fora. Não está previsto isso. Mas é uma doação, alguém tem para dar. Ele não tem dinheiro para desalfandegar, mas quer oferecer à organização, porque a organização não tem meio, o governo não tem meio. Mas não há essa flexibilidade de apoiar as organizações de pessoas com deficiência, dizer ok, tem a lei, está lá escrito lá, mas mesmo assim eles dificultam. Eu acho que tem que haver um meio termo aqui. O governo tem que ver bem qual é a facilidade, qual é a rentabilidade, o apoio internacional que existe. Porque nós não somos oposição do governo. Nós estamos a complementar
os esforços do governo. Então, quando há alguém que quer apoiar uma associação, tem que haver essa flexibilidade, porque acredito que se essa organização fosse via governo, não seria problema. Mas como é via associação, já há muita burocracia, muita coisa que depois os parceiros chegam a desistir. Eu já coordenei com os parceiros internacionais que era para dar uma série de materiais de meios ao Hospital Central. Então, me deram uma série de fichas, mas eu, como não sou técnico de ortoprotesia, eu levei aquele material que era para os técnicos no Hospital Central, só por certo. Eles colocaram no contentor e mandaram. Acredita que depois fizeram comunicação com eles, porque eu apresentei uma coisa limpa, que é para não manda via Ajudemo, manda via governo. E perderam assim mesmo, porque nem para pôr o certo ali para dizer quais são os meios que precisam para fornecer o próprio centro ortopédico, não foram capazes, acabaram perdendo e aqueles foram doar no outro país. Então, para dizer que eu entrei na escola tarde, mas antes de falarmos da sua escolaridade, muitas vezes nós, famílias moçambicanas, quando há uma criança com deficiência, também olhamos na parte tradicional. No seu caso, tentaram ir para os curandeiros, alguma coisa para procurar saber o que está a acontecer, ou dizer que é azar a nível da família. O que aconteceu? Muito antes de ir à fisioterapia, quando eu disse, eu andava para esse cobra, né? A minha mãe me levou para alguém com a minha avó. Era antes de conhecer, acho que nem o hospital. Tinha ido ao hospital de Maracuene, mas não teve resultado. Não tinha informação, talvez, do hospital central. Ela me levou para uma senhora quando atravessas o rio, né? Disse, pá, meu filho andava, mas de repente já não anda, não senta, não gatinha, anda assim, parece cobra. A minha mãe disse que ficamos lá, acho que 15 a 20 dias. Então, ficaram internados nesse curandeiro? Ficamos internados nesse curandeiro. E disse que me lavavam, me davam raízes. Depois de 2 semanas, então aquela senhora, era uma senhora, como contava a minha mãe, disse, olha para a tua cobra. Eu já começava a sentar. Então quer dizer que graças ao tratamento tradicional começas a mudar. Exatamente, graças ao tratamento tradicional que eu comecei a mudar. Já comecei a sentar e comecei a gatinhar. Uma coisa que não fazia. Então, me recordo que eu, antes de ter aparelho, antes de ir ao Hospital Central, eu andava assim a rastejar, né? Lá na zona, eu rastejava de um lado para o outro, gatinhava de um lado para o outro, não casa, excelente, não casa, não casa, lá na zona, lá em Maracuene. Depois do tratamento desta senhora. Então, mais tarde, quando meu cunhado recomendou a minha mãe para o Hospital Central. Exato. E em termos da escolaridade, falou aqui, entrou tarde, tinha mais ou menos quantos anos quando acho que começou? Tinha 7, 8 anos. Quando entrei na escola secundária, Centro Educacional de Maracuene, que só fiz a pré, depois foi na escola primária, na Vila de Maracuene já, para fazer a primeira. Nesse período já tinha prótese? Eu já tinha prótese, já tinha canadiano, conseguia ir sozinho? Eu conseguia ir sozinho, exatamente. Minha mãe tinha guardado, não sei quem deitou fora, as primeiras botas, primeiras canadianas e os ortóteses, porque eu usava os dois ortóteses. Depois de um tempo, desenvolvimento, né? Comecei a andar, tirei um do lado direito e comecei a pisar, a perna não aceitava, esta aqui não aceita, né? Ficou muito fragilizado, né? E por isso uso agora só um ortótese, este lado não uso mais. Então ia à escola, não sei quanto, e recordo que depois naquela escola primária eles estavam a reabilitar em Maracuene, nos disseram para irmos a Impazol. Impazol, depois de atravessar a linha Feira. Então era real. Aquilo não é escola em Impazol, era uma fábrica, mas fizeram salas para... Salas anexas. Acreditas que não era fácil, doíam os braços, porque tinha que entrar no Arreal para chegar com as canadianas. Foi durante um ano a estudarmos lá. Eu recordo um dia que faltei porque estava a chover. Eu parei numa árvore, choveu aquilo ali, mas molhei. Só que depois eu não fui mais à escola. Voltei para casa, minha mãe estava na Machamba.
porque minha mãe desde foi camponesa, né? Estava na Machamba. Então, os meus colegas, quando voltaram da escola, ele vem dizer que hoje não foi Cantolo para a escola. Foram dizer que, Cantolo não vai à escola, está a andar a faltar muito. Então, minha mãe disse, meu tio veio com vara, me bateu muito mal. Só por causa daquele dia que estava chovendo. Nem para explicar não me deixaram. Eles explicaram que não, estava... Eu até falei que estava a chover, mas eles perceberam que eu estou a faltar sempre. Vai ser sempre. Enquanto não era isso. Mas pronto, era aquela educação, né? Sim. Era aquela educação. Então, durante aquele ano foi um sofrimento muito grande, mas depois, ano seguinte, 5ª classe, só que já era tempo de muita guerra, não é? Tínhamos que dormir, mas acordávamos e íamos para a placa. A placa na cama de sim, naquela altura, os bandidos, sim, estavam mesmo a matar. Eu tive muitos vizinhos que morreram, trabalhavam na LAM, não sei quando, morreram. Então, tive que transferir para Maputo. Estava a viver na Majangaline, estudei na escola Filipe Samuel Magaia. Depois de Filipe Samuel Magaia, fiz a 5ª classe. Depois da escola Filipe Samuel Magaia, passei para a 6ª classe à noite no Estrela Vermelha. E no Estrela Vermelha estudei 1 ano. E também porque estava a reabilitar, passamos para a 7ª classe na escola 25 de setembro, que é ali atrás da Shoprite. Depois da escola 25 de setembro, fui para 3 de fevereiro, depois 3 de fevereiro, Josina Machela, até fazer a 12ª. Exato. No ensino secundário, como é que eram as aulas de educação física naquela época? Será que te deixavam fazer? Como é que era? Pode explicar um pouco em relação... Bom, em Maracuene, eu não era colocado para o exercício de educação física. Eu ficava ali, sentadinho, a controlar as pastas. Essa era a tua tarefa? Era a minha tarefa, ficar ali a controlar as pastas, ver os outros e a tomar leite, porque há muito tempo nós recebíamos leite. E arrofadas, e manteigas, então ficava ali a comer, nunca me colocavam nas aulas de educação física, acho que de repente depois punham lá aquelas notas, né? E talvez dizer uma passagem, porque eu comecei a ajudar a minha mãe há muito tempo. Eu comprava maços de cigarro, volumes, eu punha na pasta. Quando estudava no Impazol, eu depois saía da escola, ia para um sítio, chamavam de Mugorodwe. É onde, quando saí, ali onde eu fazia o exame, tem um rio ao lado, é onde os barcos pesqueiros traziam peixe, não é? E estavam ali senhoras e senhores à espera daqueles pescadores para comprar peixe. Então eu saía da escola, ia para ali, para vender cigarros, vender pastilhas. Então eu comecei a fazer negócio ainda a estudar. Para ajudar a sua mãe? Para ajudar a minha mãe. E depois contratei algumas pessoas que eram para me ajudar a cortar lenha para fazer carvão. Eu fazia carvão, então vendia e ajudava a minha mãe. Então depois havia chamávamos comandos, que estavam lá no Rio Pela atrás. Quando descobriu que eu vendo cigarros, ele já me dava maços de cigarros. Vai lá vender e ficar com lucro e você me dá o meu dinheiro. Então já tinha esse tipo de clientes, não sei quanto. Depois ia para Spamarino, comprava não sei quanto, eu sozinho. Minha mãe me mostrou acho que umas 2, 3 vezes. Depois disso sozinho, vai. E nessa altura apanhavam um Land Rover de um senhor chamado João Candongueiro, chamavam assim, de Maracuene. Ele fazia transporte com um Land Rover fechado assim. Então ele já me conhecia, me levava. Na altura não tinha TPM? Nada, não tinha TPM. Ou tinha, não me recordo, mas eu usava mesmo esses meios, acho que tinha. Aberto agora que dentro mais longe. Esse era fechado, era um Land Rover, fechado mesmo, cinzento, até me recordo. Não. Então eu ajudava muito a minha mãe. Mesmo quando passei para Maputo, vendia refrescos em latas, cerveja, tinha Coleman ali, vendia não sei quanto. E depois comecei também, antes de trabalhar, a dar explicação. Eu dava explicação nas casas, não é? Apanhava algum? Apanhava assim, 300, 400, 500. E comecei a ter muitas crianças. E quando depois fiz os meus currículos, né?
Nessa altura que dava explicação, não sei quanto eu estava na primeira associação que era Trabuco. Eu fazia teatro. Eu fazia teatro, até já tínhamos peça na televisão, que davam sempre, já tínhamos parceria com a Manuela Soeiros. Tínhamos um contrato com a Casa da Cultura do Alto Maé, que eles vinham nos ensinar a dança. Então nós fazíamos teatro e dança e apresentávamos na Casa Velha, tudo isso. Então é ali onde depois saí, fui entrar na Judem, não é? Mas antes de entrar na área de associativismo, contou que quando estava em Marraquena os professores não te chamavam nas aulas de educação física. Já em Maputo, na Josina, como é que era? Não, nunca fui às aulas de educação física. Mesmo na Josina? Não, na Josina eu já estudava à noite. Desde sair da 5ª classe, 6ª classe comecei no Estrela à noite. Nunca fiz educação física. Estou a fazer agora, porque o caminho, anda de um lado, faz exercício. Mas Cantola é homem de desporto? Eu sou homem de desporto, sempre. Eu faço exercício, desço até a Baixa, vou até aonde, vou até aqui no Parque dos Continuadores, ando não sei quando. Eu gosto de praticar desporto. No país acompanha algum clube? Eu amo, sim, sou do Costa Sol. Costa do Sol? Sou do Costa Sol. E como é que olha o Costa do Sol este ano? Bom, a expectativa é que seja mais forte, não seja nas épocas passadas, que ganhe o triunfo, né? Seja o campeão. Não é fácil, estou a ver o Machaquena vem forte, o Ferroviário vem muito forte, mas bom, está a começar o campeonato. Esperamos que o Costa Sol seja campeão. Tem ido assistir os jogos? Não é tão fácil, com o meu trabalho não é tão fácil, mas eu este ano eu disse, não, eu tenho que acompanhar os jogos, mas depende, porque às vezes estou nos distritos, estou a viajar, pelos projetos que nós temos. Em Portugal, os homens do Benfica, o que falhou nesta temporada? Nem para a Taça de Portugal, nem para o campeonato, não conseguiram? Não, bom, futebol é assim, né? Você pode jogar muito, se não marca, perde. E alguém... Mas viram no último jogo da taça, nós éramos detetor da taça. Aquilo foi uma batota terrível, mas mostrou o Benfica que ele é forte, né? Os portugueses podem testemunhar, até eles falam que não, aquilo ali mais foi batota. Mas este ano vamos mostrar que nós somos os fortes. Tá. Olhando na parte do associativismo, começou pelo Revuco, e quando é que entra para a Judem? Eu na Judem acho que entrei no ano 2000 ou 99. Porque eu deixei, não vou dizer porque que deixou, mas não deixei o Trabuco por bem. Não gostei de algumas coisas e saí. Eu disse, vamos trabalhar de forma aberta, transparente, vamos trabalhar de forma aberta e vamos respeitar as coisas, as regras da casa. Então, alguém atropelou as regras da casa, eu não me identifiquei e eu saí. Fui ficar em casa. É quando dava explicação, não sei quando, a ir para a escola. Então o falecido Justino foi ter comigo, eu quero você para ser membro da Judem. Eu neguei, acho que por aí, uns 6 meses, não queria ir a nenhuma associação. Ele foi falar com minha irmã, eu estou a convidar a ele está a negar. Então eu estava focado nas minhas coisas, não queria ser membro. Mas acho que depois, no ano 2000, convidou-me para uma atividade que a Judem realizou no Caguanga sobre os direitos das pessoas com deficiência. Fui para lá com vários colegas, fui conhecer muitos colegas lá. Então depois aceitei, passei a ser membro a partir de 99, 2000, acho que foi por aí mesmo. E passei a ser membro da organização e até ele vir falecer. Eu era membro da Judem, mas em 2005 comecei a trabalhar na portagem, porque enquanto dava explicação eu fiz as cartas, né? Comecei a espalhar pela cidade, a pedir emprego. Depois de uns 8 meses ligaram-me da portagem. Eu recordo que nesta altura eu estava na Pensão Martins, tinha uma formação de 3 dias de uns ingleses que vinham nos dar também sobre monitoria, avaliação. Então, no segundo dia da formação, me ligam da portagem do Maputo. Sim. Eles é o senhor Cantor Ponja, sim. Disse, o senhor submeteu aqui uma carta de pedido de emprego. Eu sim. O senhor pode vir dia seguinte, às tantas horas. Eu sim. Então eu depois informei o formador que eu submeti carta de pedido de emprego, estou a ser chamado neste momento.
Fui chamado, fui para lá. Então, cheguei ali na portagem mesmo. Disseram, conhece no centro de manutenção? Eu disse, não conheço. Disseram, é na Casa Branca? É na Casa Branca. Então, fui lá na Casa Branca, me colocaram numa sala, fizeram entrevistas e tudo. Só que, vai lá, pode aguardar. Mais tarde, depois, tive a informação que foi aprovado para começar a trabalhar lá. E trabalhei lá, acho que por aí 2 anos. Depois, saí da portagem, fiquei coordenador da Abilis por 1 ano, em substituição a uma senhora que era finlandesa, que estava a trabalhar como coordenador da Abilis em Moçambique. Então ela disse que eu ia de voltar para Moçambique. Ainda funcionava na Kepa, onde funcionava também o FAMOD. Ela disse que eu vou viajar para a Finlândia de regresso, mas o meu lugar eu escolho o Cantolo para ficar a me substituir. Então coordenei a Abilis por 1 ano. E depois passou-se para Handicap, que coordenou a Abilis por um tempo. Depois voltaram de novo os finlandeses para Moçambique, vieram para Maputo e para Beira, para escutar as organizações de pessoas com deficiência, porque achavam que seria importante que a Abilis, sendo uma fundação de pessoas com deficiência na Finlândia, fosse coordenada por organização de pessoas com deficiência. Então, entrevistaram organizações aqui em Maputo e organização na Beira. Então, aprovaram, ajudemos e colocaram o Cantolo como coordenador da Fundação Abilis em Moçambique. Então, eu sou coordenador da Abilis desde 2014 em Moçambique. E nos trabalhos da Abilis em Moçambique, como é que tem avaliado? Há muitas organizações a se afirmar a mudança de vida dos membros, dos associados que a Abilis tem ajudado a nível de todo o país? Bom, eu acho que a Fundação Abilis é a única organização internacional que existe em Moçambique que dá a possibilidade de organizações serem apoiadas anualmente. E podem ser apoiadas 2 vezes dentro do ano, dependendo de como eles são flexíveis, prestam contas como deve ser, ou implementam projeto com transparência, com sucesso e submetem os relatórios dentro do tempo estabelecido. A Abilis tem muitas facilidades para as organizações de pessoas com deficiência. Eles apoiam de 500 euros a 15 mil euros. Dependendo da organização, porque apoia, não só apoia organizações, mas apoia grupos que estão se a estabelecer e que querem crescer, e ajuda também a essas organizações a se registrar oficialmente no Ministério das Justiças como organização, porque sabemos que para oficializar são custos. Para ter estatuto é um custo, mas a Abilis dá essas facilidades. Se for a ver agora, muitas organizações já têm um registro civil oficial. Ajuda também a realizar assembleias para aquelas organizações que não têm fundo para realizar assembleias, porque o estatuto tem os seus mandatos. Há estatutos que estão 3, 4, 5 anos. Então, com a Abilis, você pode fazer a assembleia sempre que possível, sempre que é necessário fazer o projeto. Mas também ajuda em projetos de advocacias, projetos de sensibilização, de geração de rendimento, de mudanças climáticas e muito mais. Por exemplo, de pequenos negócios, mais ou menos em que área dos pequenos negócios está a referir? Na agricultura ou mesmo na criação de frangos? Bom, porque este é um programa de 4 em 4 anos, não é? Então, a Abilis, cada 4 anos tem 4 temas, não é? Principais, que são lemas, né? Que podem ser usadas pelas organizações para desenvolver o projeto destinadas àquelas áreas. Por exemplo, educação inclusiva, mulheres e meninas com deficiência, empoderamento, né? Das mulheres e meninas com deficiência, mudanças climáticas e a questão de saúde sexual e reprodutiva. Então, essas são as áreas que foram escolhidas de 2022 a 2025. Mas não significa que não pode fazer o projeto em outras áreas. Basta não ser áreas que não prejudicam o ambiente. Por exemplo, você fazer um projeto de venda de carvão, a Abilis não aceita. Projeto de venda de bebidas e cigarros não aceita. Venda de lenha não aceita, porque isto é contra o ambiente. Mesmo de venda de roupa usada,
calamidade. Eles não aceitam isso, porque para eles, aquelas calamidades, eles é que dão para os países em desenvolvimento. Então aquilo não é para se vender. Então eles não aceitam esse tipo de projeto de venda de calamidade. Mas se queres comprar roupa, uma roupa na loja, não dizer que quer vender fardos, para eles não aceitam. Mas queres criar frango, quer fazer um contentor, quer fazer machamba, quer vender qualquer produto que tu quiseres, quer tirar um curso, quer formar os jovens com deficiência profissionalmente, dar um kit, eles aceitam. Fomos ver agora, na semana passada, que as organizações fomos monitorar na Manhissa, uma organização que formou, que está a dar kits em vários produtos para depois revender, e que esse dinheiro ajuda muitas pessoas com deficiência, porque não tem emprego. Em Moçambique as pessoas com deficiência são discriminadas, e muitas delas não têm formação profissional e não têm escolaridade, então não pode competir em pé de igualdade com outras pessoas sem deficiência. Na sua maioria tem outras pessoas com deficiência que conseguiram estudar, se formar e ter um emprego, né? E fazem negócio, e isso para mostrar que as pessoas com deficiência têm capacidade, têm habilidade, podem fazer qualquer tipo de trabalho. Mas não é fácil em Moçambique, é muito esforço pessoal, porque não há facilidade ao nível do governo. Até porque já temos algumas instituições privadas que estão a contratar nosso número, como o Porto, a Vodacom. Agora há um restaurante que contratou pessoas com múltiplas deficiências que estão lá a trabalhar, que estamos a engrandecer esse esforço de mostrar à sociedade que ter uma deficiência não é nenhum problema, não é barreira. A barreira são as atitudes das pessoas que pensam de que uma pessoa com deficiência é resultado de algo obscuro, de uma maldade, e que ele não pode fazer nada, não pode desenvolver, é uma pessoa que tem que ficar fechada, porque nós temos várias histórias de pessoas que, ao invés de levar essa pessoa para o hospital para ser reabilitada, fecham a pessoa, trancam a pessoa e violam os direitos dessa pessoa e negam a ele de viver numa sociedade inclusiva, porque é suposto que ao atingir aos 6 anos tinha que entrar na escola, mas já de ver que nem registro civil não tem um documento como pessoa. As pessoas não registram, mas há de ver que é uma família que tem lá 5, 6, 7, 10 pessoas, mas esta pessoa com deficiência não tem registro, não é útil para esta família. Eles não pensam que esta pessoa tem que crescer, ter uma família, ter um emprego, ter mulher, ter filhos e sustentar-se e sustentar a sua família. Eles não pensam que é uma pessoa que não vai me valer em nada. E eu costumo dar um exemplo quando vou na comunidade, vou sensibilizar as pessoas. Eu falo da minha história, que é para mudar a consciência das famílias, das pessoas, e também para levar essa mensagem para outras pessoas, porque eles também têm vizinhos, têm pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência existem e sempre vão existir. O que nós queremos é que a sociedade esqueça essa coisa de tabus, de pensar que a pessoa com deficiência é inútil, e cria condições de acessibilidade tanto na educação, na saúde, no emprego, porque estão a perder potenciais de pessoas com deficiência, que temos um lema que nada para nós sem nós, não é? Significa que é preciso envolver as pessoas com deficiência em todos os foros de discussões. E temos outro lema que é dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Ninguém deve ser deixado para trás. Então, ninguém deve ser deixado para trás. Agenda 2030, né? Que o próprio governo devia assumir com responsabilidade, não só falar, mas também pôr em prática, né? E quando diz não deixar ninguém para trás, significa que tinha que haver uma campanha de informação, como fazem quando há vacinas, levam até aqueles megas para andar a falar e tem que vacinar as crianças. Então, por que não fazem esses tipos como governo? O Presidente da República, por exemplo, ele falar mesmo que as pessoas com deficiência são seres humanos iguais a nós, ter um programa, né, que fala diretamente dos direitos das pessoas com deficiência, porque quando é um Presidente da República a falar
todo mundo vai acatar. No sentido de que as pessoas têm que tirar da cabeça que esta pessoa é resultado de algo obscuro, mas ver uma pessoa como igual às outras pessoas que têm uma certa deficiência que talvez lhe impede de alguma forma de fazer alguma atividade, e com o preconceito que existe na sociedade acaba sendo uma barreira 100% para esta pessoa. Então tem que ser sensibilizadas que estas pessoas, até haver uma campanha de identificação das pessoas. Os chefes de quarteirão estão lá, os secretários de bar estão lá, casa em casa. Onde é que há pessoas com deficiência? Estão registradas, vão à escola, e lá na escola vamos lá ver o número das coisas, e eles têm que providenciar, não é só registrar, porque a escola tem que ser acessível, os professores têm que ser formados, saber lidar com a deficiência. Há distrito que os professores negam, eu não sei como é que vai dar aula a estas pessoas. Então tem que haver uma formação dessas pessoas, serem formadas, ter registro, serem formadas, ir à escola, ser dado meios de compensação, criar acessibilidade para as pessoas. Isso tem que ser o Estado a assumir. Parece que o Estado está a fugir dessa responsabilidade, parece que está a ver que as questões da deficiência e colocar no orçamento do Estado é um peso muito grande. É um peso, sim, são parte da sociedade, são seres humanos e são pessoas que têm uma certa barreira que precisa de ser compensadas. Para eu poder andar sem canadiano, eu não posso andar, sem ortose, sem triciclo, sem ter cadeira de roda, não posso andar. Essas são as minhas pernas. E criar transporte acessível, porque há muitos que não saem para fazer da vida, porque o transporte não é acessível, tanto o comboio, não temos nenhum mais bom no país adaptado para a pessoa com deficiência. Isto é absurdo. Com tantos recursos que nós temos, não é possível não termos um mais bom adaptado para pessoas com deficiência. E esses políticos todos viajam ver como é que é em outros países, né? Custa copiar para o seu país o tipo de acessibilidade. Copiar, fazer rampas nas paragens para as pessoas poderem subir nos comboios, nas linhas férreas. Você não sobe comboio ao longo da via até na Manhissa, porque aquilo é um desnível muito grande para você poder apanhar. Então as pessoas com deficiência ficam atrás, depois vão estar nos centros, depois vão estar na Juruá a pedir a esmola, depois vão dizer, não dá o dinheiro. Aquela pessoa está a sofrer, está a precisar. Às vezes vive com a avó, vive com o pai que é órfão, não trabalha, não faz nada, é difícil a vida. Então, como o Estado, em algum momento, tem que tomar uma medida inclusiva, não é inclusiva de falar toda hora inclusão, mas olhar especificamente para as pessoas. Quando fizeram o censo de 2017, eu acreditava que vão dizer, temos 727.620 pessoas com deficiência, que são 2,7% de pessoas com deficiência. Eu contava que vão dizer quais são as necessidades dessas pessoas, porque assim é fácil apoiar. Não é só dizer um número, sem dizer quais são as necessidades dessas pessoas. Quais são as prioridades? As prioridades dessas pessoas. Por isso é bom usar no próximo censo de 2027 as questões do Washington Group, porque isso vai ajudar mesmo para organizações, mesmo para o governo, para saber, no país, quais são as pessoas com deficiência que estão naquela zona e quais são as prioridades dessas pessoas e poder drenar os apoios necessários, né? Então, é uma série de coisas que nós estamos a divulgar como a Judem, não é? Temos esse projeto da APL que está neste momento a funcionar, a apoiar em 4 províncias, que é Maputo, Inhambane, Zambésia e Tete. Estamos já a pensar em estender para Lixinga no próximo período de 2026-2029. Associativamente, queríamos o Cabo Delgado, mas por causa dos conflitos, os parceiros não aceitam, porque eles acreditam que as pessoas não são estáveis. Então, podemos apoiar, de repente já não estão ali porque são movimentados por causa de conflitos, não é? E temos também um projeto consórcio com a Save the Children, que se chama Ela Pertence à Escola, vai até 2026, é de manter a rapariga com deficiência, sem deficiência, na educação. E nós estamos a apoiar, como ajudemos, tecnicamente na área da deficiência, formar os membros do consórcio em matéria de inclusão, em matéria de deficiência, como lidar, como tratar uma pessoa com deficiência, como identificar uma pessoa com deficiência, como trabalhar com uma pessoa com deficiência e também identificarmos as próprias pessoas com deficiência das 140 escolas, que são 100 em Nampula
e 40 em Niassa. E formarmos os diretores das escolas, das 140 escolas, em como eles podem fazer a auditoria da acessibilidade. Já foram formados, já compramos o primeiro lote de meios de compensação, que são cadeiras de roda, triciclos, canadianas, muletas. Terminamos agora o trabalho porque encontramos crianças cegas, crianças com deficiências auditivas e crianças com deficiência que precisam de fisioterapia, precisam de cirurgia, e crianças que precisam de aparelhos, óculos para pessoas com deficiência, crianças com deficiência visual. Então terminamos nessas escolas a avaliação médica clínica. Levamos lá os técnicos para o terreno, foram avaliar as crianças e já temos o relatório, que é para comprar os meios para essas crianças, a facilitar o acesso para estas crianças. Estamos a trabalhar com os governos locais também, no sentido de facilitarmos o trabalho deste projeto, e também ajudemos a este projeto da Medicor, que é sobre formação profissional dos jovens com deficiência. São 108 jovens com deficiência que vão se beneficiar em Maputo, Gaza e Nhembane. Maputo e Matutuine estão a ser formados neste momento na Catembe e na Machava, que são comunidades de Kobe, e Maracuenos de Maracuenos estão a ser formados neste momento aqui em Machazine. E temos em Gaza, que é Xongwen, Guijá e Chokwe, e temos em Nhembane, que é Jangamo, Umuine e Machixe. Xaxai já foram treinados, já terminaram. No mês passado fomos entregar os kits e já estão a fazer o negócio. Daqui a nada vamos formar a eles em direitos humanos, porque tem esta componente de direitos humanos, para não só eles estarem lá a vender, mas conhecer os seus direitos, mas também advogar para os outros e participar nas discussões locais sobre os direitos das pessoas com deficiência. Então, em Nhembane, como é que a informação, quando é que os jovens vão ser formados? Já estão a ser formados, excepto Jangamo, Umuine e Kobe e Machava atrasaram porque durante as manifestações houve aquele vandalismo, né? Partiram, então estavam na reabilitação, mas vão iniciar esta semana mesmo. Depois da formação vão ser entregues os kits? Então, depois da formação são entregues os kits, eles é que escolhem. Os da serralharia são entregues os kits de acordo com a serralharia, compramos aquele kit todo. Os da eletricidade, acessivamente, da culinária também, tem da culinária, tem o da informática. Assim eles escolhem, queremos isto, eles vão fazer uma lista, porque nós não entregamos em dinheiro. Eles fazem uma lista e formamos um grupo de 4 pessoas, porque tivemos a experiência de dar uma pessoa, e aquela pessoa depois, quando íamos visitar, já vendeu. Então, quando são grupos de 4 pessoas, a responsabilidade é maior. Então, fiscalizam-se entre eles. Então, estão lá a trabalhar e a produzir, e são visíveis, porque eles estão aí até a criar outras formas de rentabilizar aquele lucro, que é guardar na poupança, é abrir outro negócio, não é? Ampliar o negócio. Eles têm muitas ideias a partir daquele produto que nós temos. Então, esta é uma ajuda muito grande para as pessoas com deficiência. Gostaríamos que houvesse mais parceiros que pudessem apoiar as organizações de pessoas com deficiência, porque precisa. Nós não temos apoio financeiro do Estado, diferente da África Sul e outros países que o governo apoia. Nós não temos, mas gostaríamos que o governo também apoiasse as organizações de pessoas com deficiência financeiramente, colocasse no orçamento do Estado. Estamos mesmo na reta final da nossa conversa, Cantor Poncha. Últimas considerações? Muito obrigado. Dizer que nós, como pessoas com deficiência, temos sonhos, e são vários sonhos, como qualquer um. Então, para ser concretizados estes sonhos, é preciso que nós sejamos respeitados, sejamos inclusos, sejamos considerados como pessoas normais, porque as pessoas pensam que nós não somos normais, não é? Somos doentes. Não somos doentes, podemos ficar doentes. É preciso que as instituições, tanto governamentais, tanto privadas, abrem espaço para as pessoas com deficiência. Onde estão, empregam os outros, que criam condições de acessibilidade.
seriamente. Temos o decreto 53/2008, apesar de ser urgente temporário, mas ser para o bem, não só das pessoas com deficiência, porque pensam que é para as pessoas com deficiência, mas é para o bem de todos. Então, que queria acessibilidade não só nos serviços, até nas vossas casas, porque a deficiência não se deseja, não se bate a porta, mas pode acontecer para qualquer um. Então, temos que criar acessibilidade em todos os lugares públicos, todos os lugares de utilidade pública, e pedir que a lei seja implementada por todos, não só por pessoas com deficiência, e apelar para que o governo flexibilize o plano de implementação da lei de promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Para terminar, apelar às famílias que têm pessoas com deficiência: não deixem os vossos filhos escondidos nas vossas casas. Tirem as crianças fora, aquela idade que dá para ir para a escola, levem para a escola, deixem brincar com as outras crianças, para crescer amigos. As crianças com deficiência, se vocês incluem desde criança, nunca olhem para esta criança como uma criança que é um problema, ter medo dessas crianças. Se tem medo é porque vocês ensinam isso, mas ensinam as crianças a ser amigo das crianças com deficiência. As crianças com deficiência ficarem juntos. E que a educação inclusiva seja uma realidade de formação dos professores para incluir a todos na mesma classe, todas as tipologias de deficiência. Pois é, muito obrigado, Sr. Cantor Ponja, o presidente, neste caso, da Associação dos Jovens com Deficiência de Moçambique, a JUDEMO, e foi o antigo presidente também do Fórum das Associações de Pessoas com Deficiência, FAMOD. O nosso muito obrigado. Nós voltamos numa próxima oportunidade. Saudações. Parabéns, Cantor, pelo trabalho em prol das pessoas com deficiência na JUDEMO, em parceria com a Fundação Abilis. Nos momentos finais do programa Mais Inclusão, transmitido nas rádios comunitárias, esteve na vossa companhia Kátia Comaio como apresentadora, Abdul Remane na edição e João Ângelo nos cuidados técnicos. Mais Inclusão, 4 anos na promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Uma produção com o apoio da TV Surdo. Até a próxima edição. Mais Inclusão, um programa radiofónico que compartilha histórias inspiradoras para transformar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Mais Inclusão, do Rovuma Maputo, do Zumbo Índico.